O vento cortante do Ártico chicoteava o rosto da doutora Amanda Farias enquanto ela observava o imenso iceberg à frente. Por semanas, sua equipe vinha monitorando essa gigantesca formação de gelo a bordo do quebra-gelo Aurora. Atraídos por uma estranha anomalia em sua superfície, eles não poderiam prever a descoberta chocante daquele dia. "É isso que eu acho que é", murmurou Amanda, quase inaudível em meio ao barulho do gelo se partindo contra o navio. Seu colega, Dr. Marcos Lima, um especialista em glaciares, pegou os binóculos de suas mãos. Seus olhos se arregalaram ao observar a visão surreal à frente. Sobressaindo do gelo, parcialmente envolto em uma camada de cristal, estava o nariz de um avião comercial. "Impossível", sussurrou ele, ajustando o foco repetidamente, como se isso pudesse mudar o que estavam vendo. Ali, preso no gelo por mais de 3 décadas, estava o voo perdido 2317. Desaparecido em 1989, o avião nunca fora encontrado até agora. 207 pessoas a bordo se perderam junto com ele, e todas as tentativas de localizar qualquer vestígio tinham falhado, até que o destino os levou até aquele iceberg. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Amanda sentiu o coração acelerar enquanto o quebra-gelo se aproximava da monstruosa parede de gelo. Era difícil acreditar no que seus olhos viam, mas ali estava. Enquanto a adrenalina começava a tomar conta, ela sabia que estavam prestes a desvendar um dos maiores mistérios da aviação. "Doutora Farias", chamou Sara Nakamura, a especialista em gelo da equipe, interrompendo seus pensamentos. "Precisa ver isso." Amanda correu para onde Sara estava, debruçada sobre instrumentos que piscavam de maneira confusa. "As leituras do gelo estão completamente erradas. A densidade, a formação cristalina, nada aqui faz sentido." Uma sensação de desconforto começou a se instalar em Amanda. Alguma coisa estava profundamente errada com aquele lugar. Não era apenas o gelo ou o avião. Havia algo mais, algo que ela não conseguia explicar. Ao ordenar que a equipe se preparasse para a exploração, Amanda sabia que não estavam apenas diante de uma descoberta científica. A resposta para o mistério do voo 2317 poderia mudar tudo, e conforme o Aurora se aproximava cada vez mais do avião aprisionado, a sensação de que estavam à beira de algo terrível se intensificava. A expedição avançava com precisão. O Dr. Marcos Lima avaliava a integridade estrutural do avião enquanto Sara analisava o gelo. Mas as anomalias que encontravam desafiavam as leis da física. Era como se o avião tivesse sido congelado instantaneamente, contrariando toda a lógica conhecida. Algo mais perturbador ainda os aguardava. De repente, um som alto ecoou como um estalo que parecia vir das profundezas do iceberg. Uma rachadura começou a se espalhar pela superfície, ameaçando todo o avanço da equipe. Amanda mal teve tempo de gritar um alerta antes que uma enorme seção do iceberg se desprendesse, levando com ela a cauda do avião e afundando nas águas geladas. De volta ao navio, a equipe estava abalada. O perigo era real, e as respostas que eles tanto buscavam estavam cada vez mais fora de alcance. Mas Amanda sabia que não podiam desistir. Eles precisavam entrar no avião, mesmo que isso significasse arriscar suas vidas. Equipados com ferramentas de ponta, a equipe finalmente conseguiu abrir uma passagem para dentro da fuselagem. Quando Amanda olhou para o interior do avião, o que viu fez seu sangue gelar. Fileiras de assentos ainda ocupadas pelos passageiros congelados no tempo, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de decomposição, apenas a terrível sensação de que estavam diante de algo além de uma simples queda de avião. Os segredos que aquele avião guardava eram maiores do que qualquer um poderia imaginar. E Amanda sabia que a verdade que estavam prestes a descobrir seria assustadora. Conforme a equipe entrava na cabine do avião, um silêncio opressor tomou conta do grupo. O som abafado dos passos no gelo era a única coisa que quebrava o silêncio mortal dentro da aeronave congelada.
Amanda Farias sentiu o peso da história pairando no ar, enquanto seus olhos percorriam os corpos paralisados no tempo, congelados em meio ao terror. Isso é surreal, murmurou Marcos Lima, sua voz abafada pelo pavor. Sara Nakamura, que até então mantinha uma postura firme, parecia paralisada diante da visão. Ela apontava para os passageiros sem palavras, como se sua mente estivesse lutando para compreender o que seus olhos viam. Como é possível? Sussurrou ela, quase como se estivesse com medo de quebrar o silêncio. Os passageiros não mostravam sinais de decadência. Era como se o tempo tivesse congelado junto com eles. Amanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha que não tinha nada a ver com o gelo ao redor. Havia algo terrivelmente errado ali. Algo além de qualquer explicação científica que ela ou sua equipe pudessem fornecer naquele momento. Precisamos chegar ao cockpit, disse Amanda, tentando manter a compostura. É lá que provavelmente encontraremos as respostas. A equipe avançou com cautela pelos corredores estreitos do avião, desviando dos assentos congelados e dos corpos rígidos dos passageiros. Cada passo parecia ecoar, carregado pela tensão do que eles estavam prestes a descobrir. Quando finalmente chegaram à porta da cabine de comando, Amanda hesitou. Ela sabia que as respostas que tanto procuravam estavam atrás daquela porta, mas também sabia que o que veriam poderia ser mais perturbador do que qualquer um deles estava preparado para enfrentar. Com uma respiração profunda, Amanda empurrou a porta, que rangeu em protesto antes de finalmente se abrir. O que ela viu fez seu coração parar por um momento. Os dois pilotos estavam sentados em seus lugares, imóveis, as mãos ainda nos controles. Assim como os passageiros, seus corpos estavam intactos, congelados no tempo. Amanda se aproximou lentamente do assento do capitão. Ela conhecia bem aquela imagem, o uniforme, a postura, o olhar fixo para frente. Uma sensação profunda de déjà vu tomou conta dela. Era como se, de alguma forma, ela soubesse exatamente o que estava vendo. Papai, murmurou Amanda sem se dar conta de que havia falado em voz alta. Marcos e Sara a encararam, confusos, enquanto Amanda tentava processar o que estava acontecendo. Claro, aquele não poderia ser seu pai, mas a semelhança era perturbadora. A mente de Amanda a estava pregando peças, jogando com suas emoções de maneira cruel. Piscar rapidamente não ajudou a afastar a imagem. Ela estava diante de algo que tocava um nervo muito mais profundo do que o mistério científico que haviam vindo resolver. Amanda. Marcos começou, mas foi interrompido pelo som de algo se mexendo na cabine. Sara se inclinou para a frente, seus olhos arregalados enquanto olhava para o painel de controle. Ela apontava para um pendrive que estava parcialmente preso em uma das entradas de dados do avião. Isso é um dispositivo de armazenamento? Perguntou Sara, quase sem acreditar no que via. Marcos estendeu a mão e puxou o pendrive com cuidado, como se temesse ativar algum mecanismo oculto. Ele o olhou com incredulidade antes de passar o dispositivo para Amanda. É um pendrive, mas o que ele está fazendo aqui? Perguntou Marcos, franzindo a testa. Não deveria estar no avião. Amanda olhou para o dispositivo em suas mãos, o coração batendo descompassado. Algo naquele pequeno objeto parecia carregar um peso enorme, como se fosse a chave para tudo o que eles estavam prestes a descobrir. Sem hesitar, ela conectou o pendrive ao tablet que havia trazido consigo. O dispositivo demorou alguns segundos para carregar, mas logo exibiu uma lista de arquivos. Entre eles, havia um vídeo com um nome estranho, uma sequência de números que pareciam representar uma data e uma hora. Vamos ver o que tem aqui, disse Amanda, clicando no vídeo. As imagens começaram a rodar, revelando o interior da cabine de passageiros do voo 2317 nos momentos antes do desastre. A gravação tremia, como se alguém a tivesse filmado às pressas, e as vozes abafadas dos passageiros podiam ser ouvidas em pânico. "O motor está falhando!" gritou uma voz masculina fora do quadro. A câmera virou abruptamente para uma das janelas, mostrando uma visão perturbadora. Um dos motores do avião estava parando, com fumaça e gelo se formando ao redor.
A tempestade do lado de fora obscurecia qualquer visão clara, mas era evidente que o avião estava em queda. De repente, a voz de um passageiro mais velho se destacou no caos. "Isso não faz sentido! Esses motores são projetados para suportar condições extremas!" Ele gritou. "A menos que..." A câmera tremeu novamente, mas a voz do homem continuou, agora cheia de pavor. "Meu Deus! Somos parte de um experimento!" As palavras caíram como uma pedra no estômago de Amanda. A gravação continuou, mas os gritos se tornaram ensurdecedores quando o avião começou a perder altitude rapidamente. A última imagem antes do vídeo cortar foi a de cristais de gelo cobrindo a lente da câmera. Amanda fechou o tablet com as mãos tremendo. O que eles haviam acabado de assistir não era apenas um vídeo de um acidente. Era uma prova de que o voo 2317 não foi uma simples tragédia, mas o resultado de um experimento mortal conduzido sem o consentimento de seus passageiros. Marcos estava pálido, o olhar fixo no chão. Sarah, por outro lado, olhava incrédula para Amanda. Isso não foi um acidente", sussurrou Sarah. "Eles estavam testando algo que deu muito errado." Antes que Amanda pudesse responder, o som familiar de gelo se partindo ecoou mais uma vez pelo avião. As paredes da fuselagem começaram a ranger perigosamente e o chão sob seus pés tremeu. "O iceberg está se partindo", gritou Marcos, já correndo para a saída. "Temos que sair daqui agora." Amanda e Sarah o seguiram, correndo pela fuselagem instável do avião enquanto o gelo ao redor deles começava a rachar. O som de grandes blocos de gelo se desprendendo enchia o ar, e a equipe lutava para chegar de volta ao Aurora antes que fosse tarde demais. Finalmente, após uma corrida desesperada, eles conseguiram alcançar o navio. Assim que embarcaram, a enorme estrutura do iceberg começou a desmoronar, levando consigo o avião e todos os seus segredos para as profundezas geladas do Ártico. No convés, ainda recuperando o fôlego, Amanda olhou para o pendrive em suas mãos. Tudo o que eles haviam descoberto estava ali. As vidas perdidas no voo 2317, os segredos mantidos por décadas, a verdade terrível sobre o experimento. Ela sabia que a batalha por justiça estava apenas começando. O silêncio a bordo do Aurora era pesado, quebrado apenas pelo som suave das águas do Ártico contra o casco. Amanda Farias, com o pendrive firmemente em suas mãos, sentia o peso do que haviam descoberto. A verdade sobre o voo 2317 era muito mais sinistra do que qualquer um poderia ter imaginado, e agora estava nas mãos deles decidir o que fazer com aquela informação. "Precisamos contar isso ao mundo", disse Marcos Lima, a voz ainda ofegante após a fuga desesperada do iceberg em colapso. "Não podemos permitir que isso fique enterrado." Amanda assentiu, mas seu olhar permanecia fixo no horizonte, onde os restos do iceberg e do avião desapareciam lentamente nas águas geladas. Ela sabia que Marcos estava certo, mas também sabia que a revelação desse segredo teria consequências graves. Forças poderosas tentariam silenciá-los, e o que estava em jogo ia muito além da ciência. "Não vai ser fácil", respondeu Amanda, finalmente olhando para sua equipe. "Quem quer que tenha conduzido esse experimento manteve isso em segredo por mais de 30 anos. Eles farão de tudo para impedir que a verdade venha à tona." "O que você sugere?" perguntou Sarah Nakamura, visivelmente abalada, mas determinada a ver a verdade exposta. Amanda respirou fundo, organizando os pensamentos. Eles precisavam agir com cautela. As evidências estavam todas no pendrive, mas precisavam de aliados, pessoas influentes que pudessem garantir que essa história fosse contada da maneira correta, sem ser abafada ou distorcida. "Precisamos de apoio externo", disse Amanda. "Jornalistas, cientistas independentes, talvez até órgãos internacionais. Se agirmos sozinhos, corremos o risco de sermos desacreditados ou até eliminados, mas com a mídia e as autoridades certas ao nosso lado, eles não poderão nos silenciar tão facilmente." Marcos assentiu, compreendendo a gravidade do plano. "Conheço algumas pessoas", disse ele.
Posso fazer contato com jornalistas investigativos. Se mostrarmos a eles o vídeo, com certeza vão querer divulgar. Eu conheço alguns especialistas em aviação que podem confirmar a autenticidade do que vimos, acrescentou Sarah. Eles terão credibilidade para sustentar nossa história. Amanda sentiu um leve alívio ao ouvir os planos de seus colegas, mas ao mesmo tempo a ansiedade a corroía. Eles estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que apenas um experimento científico fracassado. Estavam enfrentando uma conspiração que envolvia vidas inocentes e um segredo enterrado no gelo há décadas. De volta ao continente, o plano começou a ganhar forma. Amanda e sua equipe entraram em contato com jornalistas renomados e especialistas em aviação, organizando uma série de encontros discretos para apresentar as provas. Mas logo perceberam que estavam sendo observados. Suas comunicações eram interceptadas e a pressão externa começou a aumentar. A equipe foi seguida em várias ocasiões e notícias difamatórias começaram a circular, pintando Amanda e seus colegas como exploradores sensacionalistas em busca de fama com falsas descobertas. Era claro que forças poderosas estavam tentando desacreditá-los antes que a verdade pudesse ser divulgada. Apesar disso, Amanda não se deixou abater. Eles haviam encontrado a verdade, e isso precisava ser exposto. Poucos dias depois, em um hotel discretamente reservado em Nova York, Amanda e sua equipe finalmente se reuniram com uma rede de jornalistas investigativos. Entre eles estava um veterano repórter chamado Felipe Siqueira, conhecido por expor escândalos corporativos e governamentais. "Então, o que vocês têm para me mostrar?" perguntou Felipe, ajustando seus óculos enquanto observava Amanda. Ela olhou ao redor da sala, com atenção visível nos rostos de todos. Esse era o momento crucial. Se conseguissem o apoio de Felipe e sua equipe, a história poderia se espalhar como um incêndio impossível de ser contida. Amanda conectou o pendrive ao computador e, com um movimento rápido, abriu o arquivo de vídeo. Todos na sala assistiram em silêncio, enquanto as imagens perturbadoras do interior do voo 2317 eram reproduzidas. O pânico dos passageiros, a falha dos motores, a revelação de que eram cobaias de um experimento clandestino. O vídeo terminou, deixando um silêncio opressor na sala. Felipe tirou os óculos, esfregando o rosto com as mãos, claramente impactado pelo que acabara de ver. Isso é monumental, murmurou ele. Se isso for verificado, será o maior escândalo da aviação em décadas. Quem está por trás disso? Ainda não sabemos exatamente, disse Amanda a voz firme. Mas sabemos que esses motores experimentais foram testados sem o consentimento dos passageiros. E, quando falharam, os responsáveis enterraram o caso no gelo. Felipe ficou em silêncio por alguns instantes, processando a gravidade da situação. Finalmente, ele se virou para Amanda. Vamos divulgar isso, mas vocês precisam estar preparados. Isso não vai ser fácil. As pessoas por trás disso vão lutar para manter isso enterrado, e a luta vai ser feia. Amanda assentiu, já ciente do perigo. Ela sabia que estava colocando sua vida e a de sua equipe em risco, mas não havia mais como voltar atrás. A verdade precisava ser revelada. Nos dias seguintes, as primeiras reportagens começaram a circular na mídia internacional, com imagens do vídeo e depoimentos de Amanda e sua equipe. A repercussão foi imediata. O mundo ficou chocado com a revelação de que o voo 2317 havia sido parte de um experimento científico secreto. A indignação pública cresceu rapidamente, e as autoridades internacionais de aviação e direitos humanos começaram a investigar. Entretanto, como previsto, a retaliação não demorou. A equipe de Amanda foi alvo de uma campanha de difamação massiva. Empresas poderosas e governos envolvidos no experimento começaram a desacreditá-los publicamente, alegando que o vídeo era uma farsa e que as acusações eram infundadas. Mesmo assim, a pressão pública foi intensa demais para ser contida. O escândalo ganhou proporções globais, com vazamentos de documentos confirmando a existência de programas militares secretos que testavam tecnologias arriscadas em voos civis.
Nomes de executivos e cientistas envolvidos começaram a surgir, e o cerco se fechava ao redor dos culpados. Semanas depois, em uma coletiva de imprensa histórica, Amanda, ao lado de Marcos, Sara e Felipe Siqueira, apresentou ao mundo todas as provas que haviam coletado. O vídeo do voo 2317 foi exibido para jornalistas do mundo inteiro, e o silêncio na sala foi quebrado apenas pelos flashes das câmeras e os murmúrios de espanto. Amanda se dirigiu ao público, sua voz firme, mas carregada de emoção. "O que descobrimos não é apenas um acidente de aviação", disse ela. "Foi uma tragédia provocada por ganância e falta de respeito pela vida humana. Essas pessoas inocentes foram usadas como cobaias sem o seu conhecimento. E nós estamos aqui para garantir que a verdade seja contada e que isso nunca mais se repita." O impacto das revelações foi imenso. Investigadores independentes confirmaram as descobertas de Amanda, e as pressões políticas resultaram em prisões de figuras-chave envolvidas no projeto secreto. A verdade, finalmente, foi revelada. Em um memorial dedicado a AOS passageiros do voo 2317, Amanda e sua equipe assistiram em silêncio enquanto as famílias das vítimas depositavam flores em homenagem a AOS entes queridos que perderam. O sentimento era de tristeza, mas também de alívio. Finalmente, as respostas que as famílias buscavam há tanto tempo haviam sido dadas. Enquanto olhava para o céu, Amanda sentiu uma paz interior que não sentia há muito tempo. A luta havia sido árdua e o preço alto, mas a verdade fora revelada, e para ela isso era o suficiente. O que você faria se estivesse no lugar de Amanda? Você arriscaria sua vida para expor a verdade? E como você lidaria com a pressão das forças tentando te silenciar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!